O aroma de café fresco preenchia o pequeno estabelecimento na Rua Augusta, no coração de São Paulo. Fernanda amarrou o avental listrado pela 10ª vez naquela manhã, seus dedos trêmulos de cansaço após mais uma noite mal dormida no sofá da sala, cedendo a cama para sua mãe que precisava de repouso adequado. 24 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos que ainda brilhavam com esperança, apesar das circunstâncias difíceis. Ela limpou o balcão pela 3ª vez, verificando o relógio na parede. 7h15 da manhã. Ele chegaria a qualquer momento. A campainha da porta tilintou suavemente e Fernanda sentiu seu coração apertar com uma mistura de compaixão e determinação. Lá estava ele, o Sr. Osvaldo, como ela havia descoberto se chamar algumas semanas atrás. Um homem que aparentava ter mais de 80 anos, curvado pelo peso de décadas vividas, vestindo sempre as mesmas roupas simples e gastas, um casaco marrom com remendos visíveis nos cotovelos, calças de veludo cotelê que já foram verdes, mas agora eram de uma cor indefinida. Seus sapatos, embora limpos, tinham solas que estavam se desprendendo. O que mais tocava Fernanda, porém, eram suas mãos. Mãos que tremiam incessantemente, como folhas ao vento, tornando impossível para ele realizar tarefas simples sem ajuda. "Bom dia, seu Osvaldo", disse Fernanda com um sorriso genuíno, guiando-o gentilmente até a mesa do canto, aquela perto da janela que ele parecia preferir. O idoso assentiu com gratidão, seus olhos azuis desbotados encontrando os dela, com uma expressão que parecia guardar 1000 histórias não contadas. Fernanda preparou o café como sempre fazia, um expresso simples, a única coisa que ele podia pagar com as moedas contadas que tirava do bolso a cada manhã. R$ 2,50, o suficiente para um café pequeno, nada mais. Ela se aproximou da mesa, carregando a xícara com cuidado, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Com movimentos delicados e pacientes, Fernanda segurou a xícara enquanto guiava-a até os lábios trementes do Sr. Osvaldo. Devagar, sem pressa. Ela aprendeu que ele gostava de saborear cada gole, fechando os olhos como se aquele momento fosse sagrado. 15 minutos. Era o tempo que Fernanda dedicava todas as manhãs para ajudá-lo a tomar seu café, conversando suavemente sobre o clima, sobre os pássaros que voavam lá fora, sobre pequenas alegrias do dia a dia. Fernanda, sua imbecil, a voz áspera de Roberto ecoou pelo café, cortando a tranquilidade do momento. "Quantas vezes preciso te dizer que você está aqui para trabalhar, não para fazer caridade?" O dono do estabelecimento, um homem corpulento de 40 e poucos anos, com bigode espesso e olhos sempre calculistas, atravessou o salão com passos pesados. "Tem 3 mesas esperando para serem limpas e você aqui perdendo tempo com esse velho que mal paga pelo que consome." O Sr. Osvaldo baixou a cabeça, envergonhado, e Fernanda sentiu a raiva ferver em seu peito. "Desculpe, Roberto, mas eu só estava ajudando. São apenas alguns minutos." "Apenas alguns minutos", Roberto repetiu com escárnio, cruzando os braços sobre o avental manchado de gordura. "Você sabe quanto cada minuto vale neste estabelecimento. Ele ocupa uma mesa por 1 hora inteira pelo preço de um café. É um problema ambulante. Se não consegue nem segurar uma xícara, deveria ficar em casa." As palavras caíram sobre o café como uma nuvem negra. Alguns clientes desviaram o olhar, desconfortáveis. Outros continuaram suas conversas, indiferentes. Fernanda respirou fundo, lembrando-se de que precisava daquele emprego. Os remédios de sua mãe custavam quase R$ 1.000 por mês, e com o salário mínimo que recebia, mais as gorjetas, ela mal conseguia manter as contas em dia. Sua mãe, Dona Célia, sofria de uma condição crônica que a deixava fraca e debilitada, necessitando de medicamentos caros que o sistema público de saúde não fornecia regularmente. "Vou voltar ao trabalho agora", Fernanda murmurou, apertando suavemente o ombro do Sr. Osvaldo antes de se levantar. O idoso assentiu quase imperceptivelmente, seus olhos úmidos. Roberto bufou e voltou para trás do balcão, mas não sem antes lançar um olhar de advertência para Fernanda. Enquanto ela limpava as mesas que Roberto havia mencionado, sentiu o peso do olhar de Patrícia, sua colega de trabalho.
Patrícia, uma mulher de 30 anos com cabelos loiros descoloridos e unhas sempre impecavelmente feitas, observava tudo com um sorriso de satisfação mal disfarçada. Você nunca aprende, não é, Fernanda? Ela disse enquanto passava carregando uma bandeja. Fica bancando a santa com o velhinho e depois reclama que não tem dinheiro. Se usasse seu tempo para conseguir mais gorjetas dos clientes que realmente pagam bem, talvez não precisasse usar essas roupas velhas todos os dias. Fernanda mordeu a língua, recusando-se a entrar em mais uma discussão inútil com Patrícia. Elas haviam começado a trabalhar no café quase ao mesmo tempo, há 2 anos. Mas enquanto Fernanda lutava para sobreviver, Patrícia vivia com os pais em um apartamento confortável em Pinheiros, trabalhando apenas para ter seu próprio dinheiro para gastar em roupas e festas. A inveja de Patrícia era palpável sempre que algum cliente elogiava a gentileza de Fernanda ou deixava uma gorjeta generosa para ela. As semanas seguintes seguiram o mesmo padrão cruel. Todas as manhãs, o Sr. Osvaldo chegava pontualmente às 7h15. Todas as manhãs, Fernanda o ajudava pacientemente com seu café. E todas as manhãs, Roberto encontrava novas formas de humilhá-la e humilhar o idoso. Um dia, ele colocou uma placa na mesa do Sr. Osvaldo dizendo consumação mínima R$ 10. Outro dia, ameaçou cobrar uma taxa de ocupação se o velho ficasse mais de 30 minutos. Fernanda sempre encontrava maneiras discretas de contornar as crueldades de Roberto, às vezes pagando do próprio bolso a diferença, outras vezes convencendo Roberto de que mais clientes viriam se ele demonstrasse compaixão. O Sr. Osvaldo nunca reclamou. Aceitava as humilhações com uma dignidade silenciosa que partia o coração de Fernanda. Às vezes ela o via observando as ruas movimentadas de São Paulo pela janela, com uma expressão tão profundamente melancólica que ela se perguntava que tipo de vida ele havia tido antes de acabar ali, sozinho, sem ninguém para cuidar dele. Ela tentou algumas vezes conversar mais profundamente, descobrir se ele tinha família, onde morava, se precisava de alguma ajuda adicional. Mas o Sr. Osvaldo era reservado, respondendo apenas com monossílabos educados. Uma manhã de terça-feira, 3 meses após o Sr. Osvaldo ter se tornado um cliente regular, Fernanda chegou ao café com os olhos inchados de tanto chorar. A noite anterior havia sido terrível. Sua mãe teve uma crise, a falta de ar voltou com intensidade e Fernanda precisou levá-la ao pronto-socorro às 2 da madrugada. O médico foi direto. Eles precisavam de exames mais especializados, tratamentos mais avançados, medicamentos ainda mais caros. Tudo que Fernanda não tinha condições de pagar. Ela havia gastado suas últimas economias no táxi de ida e volta do hospital. Enquanto preparava o café para o Sr. Osvaldo, suas mãos tremiam quase tanto quanto as dele. Quando se sentou para ajudá-lo, o idoso a observou com uma intensidade diferente, como se pudesse ver através de sua fachada de coragem. "Está tudo bem, minha filha", ele disse com sua voz fraca e rouca. Era a primeira vez que ele dizia mais do que algumas palavras. As tempestades mais violentas precedem os amanheceres mais bonitos. Fernanda sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar, mas sorriu e agradeceu sem entender completamente o que ele quis dizer. Roberto, naquela manhã, estava particularmente irritado. Fernanda ouviu-o discutindo ao telefone sobre impostos atrasados, fornecedores cobrando, dívidas acumuladas. Quando ele desligou o telefone com força, seu olhar caiu sobre a mesa do canto, onde Fernanda ajudava o Sr. Osvaldo. Algo dentro dele pareceu estourar. Ele atravessou o café com passos furiosos, derrubando uma cadeira no caminho. "Chega!" ele rugiu, fazendo todos os clientes se virarem assustados. "Eu não aguento mais isso. Você, velho, sua presença aqui é um insulto ao meu negócio. Gasta migalhas e ocupa espaço valioso. E você, Fernanda, se continuar desperdiçando meu tempo com esse mendigo, pode procurar outro emprego." O Sr. Osvaldo tentou se levantar, suas mãos segurando a borda da mesa para se apoiar, mas a fraqueza e os tremores tornavam cada movimento uma batalha. Roberto continuou seu discurso venenoso, agora apontando o dedo para o rosto do idoso. "Pessoas como você deveriam ter vergonha de sair na rua. Não tem família que cuide de você. Provavelmente nem casa tem.
Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A porta do café se abriu com força, a campainha tilintando freneticamente. 3 homens entraram, vestidos em ternos impecáveis de corte italiano, gravatas de seda, sapatos que brilhavam mesmo sob a luz fraca do estabelecimento. Atrás deles, 2 seguranças de porte atlético, usando óculos escuros e fones de ouvido. O silêncio que se instalou foi absoluto. Roberto parou no meio de sua tirada, boca ainda aberta, olhos arregalados. Fernanda segurou a mão do Sr. Osvaldo instintivamente, como se quisesse protegê-lo de mais alguma crueldade. Os homens de terno olharam ao redor do café com expressões sérias e profissionais. O mais alto deles, um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, deu um passo à frente. "Estamos procurando pelo Sr. Osvaldo Tavares", ele anunciou com voz firme e autoritária. Todos os olhos se voltaram para a mesa do canto, onde o idoso permanecia sentado, agora com uma expressão que Fernanda não conseguia decifrar. Era medo, era alívio, ou era algo completamente diferente. Fernanda sentiu seu coração disparar. Fernanda olhou para o Sr. Osvaldo, esperando ver confusão ou medo em seus olhos, mas o que encontrou foi uma calma surpreendente. O idoso assentiu lentamente, como se estivesse esperando por aquele momento. O homem de cabelos grisalhos se aproximou da mesa com passos medidos, seguido pelos outros 2 advogados e pelos seguranças que permaneceram próximos à porta. "Sr. Tavares", disse ele respeitosamente, inclinando levemente a cabeça, "pedimos desculpas pela intromissão, mas precisamos que o senhor venha conosco. Houve uma situação urgente." Roberto, ainda paralisado atrás do balcão, finalmente encontrou sua voz. "Espera aí, quem são vocês? O que está acontecendo aqui? Este é meu estabelecimento, e eu não permito que entrem assim sem mais nem menos." O advogado nem sequer olhou na direção de Roberto. Em vez disso, tirou do bolso interno do paletó uma pasta de couro fina e a colocou sobre a mesa, longe da xícara de café. "Senhor Tavares é Osvaldo Tavares da Silva, presidente e principal acionista do Grupo Tavares Empreendimentos, um conglomerado que possui ativos no valor de aproximadamente 8 bilhões de reais, incluindo construtoras, hotéis, shoppings e incorporadoras por todo o Brasil." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Fernanda. Ela olhou para o Sr. Osvaldo, para aquele homem frágil de roupas remendadas que ela havia ajudado todos os dias, e não conseguiu processar a informação. Bilhões de reais era impossível. Tinha que ser um engano, mas a expressão no rosto dos advogados era absolutamente séria. Roberto deixou escapar uma risada nervosa e incrédula. "Isso é ridículo", ele balbuciou. "Este velho mau tem dinheiro para pagar um café. Vocês estão claramente no lugar errado." Um dos outros advogados, mais jovem, com óculos de armação fina, abriu uma pasta e começou a folhear documentos. "Senhor Roberto Fonseca, proprietário deste estabelecimento, correto. Temos aqui um dossiê bastante completo sobre suas atividades comerciais, irregularidades trabalhistas, sonegação fiscal, violações de normas sanitárias. A Receita Federal terá muito interesse neste material." O tom era frio, profissional, mortal. Roberto empalideceu visivelmente, suas mãos agarrando a borda do balcão. Patrícia, que havia observado tudo com crescente espanto, deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer entre as mesas. Fernanda continuava segurando a mão do Sr. Osvaldo, sua mente girando em círculos tentando entender. "Por quê?" Ela finalmente sussurrou, virando-se para ele. "Por que o senhor fez isso? Por que se disfarçou?" O idoso olhou para ela com olhos que agora pareciam carregar um peso imenso, não de pobreza, mas de solidão. "Minha esposa", ele começou com voz embargada, "ela sempre dizia que a verdadeira medida de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como trata aqueles que nada podem oferecer em troca. Quando ela partiu, há 2 anos, deixou um vazio que todo o dinheiro do mundo não consegue preencher. Eu precisava saber se ainda existia bondade genuína neste mundo. Precisava encontrar alguém que cuidasse de mim, não pelo que eu tenho, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer." As palavras atingiram Fernanda como ondas.
uma após a outra. Ela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto sem que pudesse controlá-las. Durante 3 meses, ele havia testado não apenas ela, mas todos no café, e apenas ela havia passado no teste. O Sr. Osvaldo apertou sua mão com toda a força que seus dedos trêmulos permitiam. Você me mostrou que minha esposa estava certa, Fernanda. Existe bondade, existe compaixão, e existe em você. O momento foi interrompido pelo celular do advogado mais velho, que atendeu imediatamente. Seu rosto, já sério, tornou-se ainda mais grave. Senhor Tavares, ele disse com urgência, é sobre a senhorita Isabela. Ela teve uma crise, está sendo levada para o Hospital Albert Einstein agora mesmo. O médico disse que é grave. O Sr. Osvaldo tentou se levantar rapidamente, mas suas pernas falharam. Fernanda o amparou instintivamente, ajudando-o a ficar de pé enquanto os seguranças se aproximavam para auxiliar. Minha filha, o velho murmurou, angústia evidente em cada sílaba. Preciso ir até ela, preciso estar lá. Os advogados se moveram com eficiência militar. Um deles já ao telefone, organizando o transporte, outro recolhendo as pastas. Roberto, percebendo que estava perdendo o controle da situação e movido por um misto de pânico e raiva, de repente apontou para Fernanda. Ela está demitida, ele gritou, sua voz estridente. Fernanda, pegue suas coisas e saia do meu estabelecimento agora. Você é uma mentirosa, uma manipuladora. Provavelmente estava planejando dar um golpe neste senhor desde o início. As acusações eram tão absurdas que Fernanda nem conseguiu responder. Estava demitida. A realidade da situação caiu sobre ela como um balde de água fria. Sem emprego, sem dinheiro para os remédios da mãe, sem nada. O Sr. Osvaldo, porém, virou-se para Roberto com uma expressão que, apesar da fragilidade física, carregava uma autoridade inegável. Você cometeu um erro terrível, Roberto, e pagará por cada palavra cruel, por cada humilhação que infligiu não apenas a mim, mas a esta jovem que mostrou mais dignidade em 3 meses do que você em toda a sua vida. Virando-se para Fernanda, o Sr. Osvaldo segurou suas mãos com as suas. Venha comigo, por favor. Preciso de você. Fernanda piscou confusa. Eu. Para quê? Apenas venha. Confie em mim como eu confiei em você todos estes dias. Ela assentiu, sem entender completamente, mas sentindo que devia a este homem pelo menos isso. Os advogados e seguranças escoltaram-nos para fora do café, onde 3 SUVs pretos esperavam. Fernanda nunca havia entrado em um carro tão luxuoso, o interior cheirando a couro novo, os assentos, aquecidos, tudo tão diferente do seu mundo. O caminho até o Hospital Albert Einstein foi uma névoa para Fernanda. O Sr. Osvaldo ficou em silêncio a maior parte do tempo, olhando pela janela, suas mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Quando chegaram ao hospital, foram imediatamente escoltados através de corredores privados até um andar inteiro reservado para pacientes VIP. Uma equipe médica esperava na porta de uma suíte hospitalar luxuosa. Dr. Henrique, um homem de 50 e poucos anos com expressão compassiva, se aproximou do Sr. Osvaldo. Ela está estável agora, mas foi muito grave. A condição está progredindo mais rápido do que esperávamos. Fernanda permaneceu no corredor enquanto o Sr. Osvaldo entrava no quarto. Através da porta entreaberta, ela pôde ver uma jovem mulher deitada na cama hospitalar, cercada de monitores e equipamentos médicos. Cabelos castanhos espalhados no travesseiro branco, pele pálida, uma fragilidade que lembrava Fernanda dolorosamente de sua própria mãe. O Sr. Osvaldo se aproximou da cama, segurando a mão da filha, sussurrando palavras que Fernanda não conseguia ouvir. Um dos advogados, o mais jovem, aproximou-se de Fernanda. Senhorita Fernanda, meu nome é Dr. Antônio Mendes, advogado pessoal da família Tavares. O Sr. Tavares me instruiu a explicar a situação. A senhorita Isabela, filha única do Sr. Osvaldo, tem 26 anos e sofre de uma condição autoimune rara e debilitante. É a mesma doença que levou a senhora Tavares há 2 anos. Fernanda sentiu seu estômago se apertar. A mesma doença, as mesmas palavras que os médicos haviam usado para descrever o que havia levado seu pai,
quando ela tinha apenas 10 anos. A senhorita Isabela tem acesso aos melhores médicos do mundo, os tratamentos mais avançados, tudo o que o dinheiro pode comprar, continuou o Dr. Antônio. Mas o que ela não tem é companhia genuína, amigos, verdadeiros. Sua condição a isolou. As pessoas ao seu redor estão lá pelo dinheiro, pela posição social, pelo acesso à riqueza. Ela vive em profunda solidão, cercada de luxo, mas vazia por dentro. O Sr. Osvaldo teme que ela desista de lutar. E uma pessoa que desiste tem pouco que tratamentos médicos possam fazer. Fernanda olhou para o quarto, vendo o Sr. Osvaldo sentado ao lado da cama, a cabeça inclinada, segurando a mão da filha. Ela entendeu então. Entendeu a solidão, o desespero, a busca por algo genuíno em um mundo de falsidade. Dr. Antônio continuou, agora tirando um envelope do bolso interno do paletó. O Sr. Tavares gostaria de fazer uma proposta. Ele deseja contratá-la como acompanhante em tempo integral de sua filha. O salário seria de R$ 15.000 mensais, além de moradia na mansão da família, plano de saúde premium que cobriria você e sua mãe, incluindo todos os medicamentos e tratamentos necessários. Adicionalmente, o Sr. Tavares financiaria integralmente sua educação superior. Entendo que você teve que trancar a faculdade de pedagogia há 1 ano por questões financeiras. Fernanda sentiu as pernas fraquejarem. R$ 15.000, plano de saúde para sua mãe, faculdade. Era tudo que ela havia sonhado, tudo que parecia impossível. Mas havia algo que não fazia sentido. Por que eu? Ela perguntou, sua voz um sussurro. Existem profissionais, enfermeiras, acompanhantes treinadas. Por que uma garçonete? Dr. Antônio sorriu pela primeira vez. Porque você viu um homem frágil e ofereceu ajuda sem esperar nada em retorno. Porque você mostrou paciência, gentileza e compaixão quando seria mais fácil ignorar. O Sr. Tavares acredita que essas qualidades não podem ser ensinadas em nenhuma escola. Você possui algo raro, senhorita Fernanda, um coração verdadeiramente bondoso. É exatamente isso que a senhorita Isabela precisa. Fernanda olhou novamente, para o quarto, para aquela jovem mulher que, apesar de toda a riqueza, parecia tão perdida e sozinha quanto ela própria muitas vezes se sentia. Ela pensou em sua mãe, nos remédios que não poderia comprar, nas contas que se acumulavam. Pensou em Roberto, que a havia demitido com tanta crueldade, e pensou que talvez, apenas talvez, toda a bondade que ela havia oferecido ao mundo estivesse finalmente retornando para ela. Eu aceito, ela disse, as palavras saindo firmes, apesar das lágrimas que continuavam escorrendo. Eu aceito a proposta. Dr. Antônio assentiu satisfeito e estendeu a mão. Bem-vinda à família. Tavares, senhorita Fernanda. A mansão da família Tavares no bairro do Jardim Europa era tudo que Fernanda jamais poderia ter imaginado. Portões de ferro forjado que se abriam automaticamente, jardins meticulosamente cuidados com fontes e esculturas, uma construção imponente de 3 andares, com arquitetura contemporânea mesclada a elementos clássicos. Quando o carro atravessou os portões naquela primeira tarde, Fernanda segurava a mão de sua mãe com força, ambas ainda processando a reviravolta surreal que suas vidas haviam tomado em menos de 24 horas. Dona Célia, apesar da fraqueza causada por sua condição, mantinha a dignidade que sempre a caracterizou. Filha, ela sussurrou enquanto observava a mansão se aproximar. Tem certeza de que não estamos sonhando? Fernanda apertou sua mão e sorriu através das lágrimas. Se for um sonho, mãe, por favor, não me acorde. A equipe da mansão as recebeu com um profissionalismo caloroso. A governanta, Dona Marisa, uma senhora de 60 anos com cabelos presos em coque e sorriso acolhedor, mostrou-lhes os aposentos que ocupariam. Uma suíte completa no 2º andar, com quarto espaçoso, banheiro privativo com banheira de hidromassagem, closet e uma varanda com vista para o jardim. Móveis de madeira nobre, lençóis de algodão egípcio, quadros originais. Nas paredes. A senhora Célia ficará aqui, Dona Marisa explicou, e amanhã mesmo uma equipe médica virá fazer uma avaliação completa. O senhor Tavares já agendou consultas com os melhores especialistas de São Paulo.
Dona Célia começou a chorar, as mãos tremendo enquanto tocava os móveis como se precisasse confirmar que eram reais. Fernanda a abraçou forte, ambas permitindo-se finalmente sentir o alívio, a gratidão, a esperança de que talvez as coisas pudessem melhorar. Depois de acomodar sua mãe e ajudá-la a descansar, Fernanda foi levada ao terceiro andar, onde ficavam os aposentos de Isabela. Dona Marisa bateu suavemente na porta antes de abrir. A senhorita Isabela recebeu alta do hospital esta manhã. Ela está ansiosa para conhecê-la. Fernanda entrou em um quarto que mais parecia uma galeria de arte. Janelas amplas permitiam a entrada de luz natural, estantes repletas de livros, um piano de cauda em um canto, pinturas originais que Fernanda reconheceu de museus que só havia visitado em excursões escolares. E ali, sentada em uma poltrona perto da janela, estava Isabela. Mesmo frágil e pálida, havia uma beleza delicada nela. Olhos castanhos grandes e expressivos, cabelos que caíam em ondas suaves pelos ombros, mãos finas segurando um livro que claramente não estava sendo lido. Quando Isabela viu Fernanda, seu rosto se iluminou com um sorriso tímido, mas genuíno. Você deve ser a Fernanda. Meu pai não para de falar sobre você. A voz era suave, musical, mas carregava um cansaço que ia além do físico. Fernanda se aproximou, sem saber exatamente como agir. Olá, Isabela. É um prazer conhecê-la. Isabela fez um gesto para que ela se sentasse na poltrona ao lado. Por favor, dispense as formalidades. Me chame só de Isa. Todo mundo me chama de senhorita Tavares e isso me faz sentir como se eu tivesse 80 anos. Fernanda riu, sentindo imediatamente uma conexão. Elas conversaram por horas naquela primeira tarde. Isabela falou sobre sua vida, sobre como a doença havia começado quando ela tinha 19 anos, sobre como havia perdido a mãe para a mesma condição, sobre a solidão de viver em uma gaiola dourada, onde ninguém via a pessoa real por trás do sobrenome e da fortuna. Fernanda, por sua vez, compartilhou sua própria história. A luta para sobreviver, a responsabilidade de cuidar da mãe, os sonhos adiados de se formar em pedagogia para trabalhar com crianças. Isabela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas demonstrando empatia real. Você perdeu seu pai para a mesma doença que tenho, ela disse suavemente. Deve ser difícil estar aqui me vendo assim. Fernanda balançou a cabeça. Não é difícil. É uma chance de fazer diferença, de estar presente da forma que eu gostaria que alguém tivesse estado para meu pai. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que parecia quase mágica para Fernanda. Ela acordava cedo, tomava café da manhã com Dona Célia, que já estava visivelmente melhor com os novos medicamentos e o acompanhamento médico constante. Depois passava o dia com Isabela. Elas liam juntas, conversavam sobre tudo e nada, assistiam filmes, faziam pequenos passeios pelos jardins da mansão quando Isabela se sentia forte o suficiente. Fernanda aprendeu a reconhecer os sinais de fadiga quando Isabela precisava descansar, como distraí-la durante os tratamentos dolorosos. O Sr. Osvaldo observava tudo com satisfação evidente. Ele havia voltado a usar roupas apropriadas ao seu status, ternos impecáveis, relógios caros, mas aos olhos de Fernanda, ele seria sempre aquele senhor frágil que ela ajudava a tomar café. Uma semana após sua mudança para a mansão, o Sr. Osvaldo a chamou para uma conversa em seu escritório. Era um ambiente imponente, com uma mesa de mogno maciço, estantes até o teto repletas de livros de negócios e direito, grandes janelas com vista para São Paulo. Fernanda, ele disse, gesturando para que ela se sentasse. Eu não tenho palavras suficientes para agradecer o que você está fazendo por Isabela. Em uma semana, vi mais vida em seus olhos do que nos últimos 6 meses. Você trouxe algo que nenhum tratamento médico conseguiu trazer. Esperança. Fernanda sentiu as bochechas corarem. Eu é que agradeço, Sr. Osvaldo. O senhor mudou a vida da minha mãe e a minha. Jamais poderei retribuir. O velho empresário sorriu, mas o sorriso desapareceu rapidamente, substituído por uma expressão séria. Infelizmente, preciso informá-la sobre uma situação desagradável. Meu advogado, Dr. Antônio, recebeu uma notificação hoje.
Roberto Fonseca entrou com um processo trabalhista contra você. Ele alega abandono de emprego e está exigindo uma indenização de R$ 50 mil por danos morais e materiais. Fernanda sentiu o sangue gelar nas veias. R$ 50 mil. Mas isso é absurdo. Ele me demitiu. Havia testemunhas. O senhor Osvaldo acenou com a mão tranquilizador. Eu sei. E minha equipe jurídica já está cuidando de tudo. Mas há mais. Ele conseguiu uma testemunha que está disposta a jurar que você abandonou o emprego sem aviso prévio e que tem um histórico de faltas injustificadas. Fernanda ficou de pé, indignada. Quem? Quem mentiria assim? Patrícia, o senhor Osvaldo disse simplesmente. Sua antiga colega de trabalho. A revelação atingiu Fernanda como um soco. Patrícia. Claro. A inveja que sempre esteve lá agora havia encontrado uma forma de se manifestar. Mas por quê? O que ela ganha com isso? O senhor Osvaldo suspirou. Roberto provavelmente ofereceu dinheiro ou a ameaçou de alguma forma. Não importa. O que importa é que você não enfrentará isso sozinha. Tenho os melhores advogados do Brasil ao seu dispor. Este processo não prosperará. Mas Fernanda mal podia ouvir. Sentia-se violada, traída. Havia ajudado Patrícia inúmeras vezes no café, coberto seus turnos quando ela chegava atrasada, dividido gorjetas mesmo quando não precisava. E essa era sua recompensa. A raiva ferveu dentro dela, uma emoção que raramente permitia sentir. Quando voltou aos aposentos de Isabela, sua amiga percebeu imediatamente que algo estava errado. Conta para mim, Isabela disse, pegando suas mãos. Fernanda contou tudo, as palavras saindo em um fluxo de indignação e mágoa. Isabela ouviu em silêncio, e então disse algo que surpreendeu Fernanda. Eu entendo como se sente. Minha melhor amiga da escola, ou pelo menos quem eu achava que era minha melhor amiga, se afastou quando descobriu que eu estava doente. Ela disse que era muito deprimente estar perto de mim. Pessoas decepcionam, Fernanda, mas você sabe o que aprendi. Os que ficam são os que realmente importam, e eu vou ficar do seu lado nisto. A amizade entre elas aprofundou-se ainda mais após esse momento. Elas passaram a compartilhar não apenas tempo, mas vulnerabilidades, medos, sonhos. Isabela revelou que sempre quis ser pintora, mas que a doença tornava difícil segurar os pincéis por muito tempo. Fernanda sugeriu que elas pintassem juntas, e em breve o quarto de Isabela estava cheio de telas coloridas, algumas tecnicamente imperfeitas, mas todas cheias de vida e emoção. Fernanda falou sobre seu sonho de trabalhar com crianças, de fazer diferença na educação. Isabela começou a pesquisar programas de bolsas e oportunidades, planejando ajudá-la assim que tudo se resolvesse. 3 semanas após a chegada de Fernanda à mansão, a notificação oficial do processo chegou. Dr. Antônio a levou para seu escritório no centro de São Paulo, um prédio comercial de vidro espelhado com vista para a Avenida Paulista. A equipe jurídica era composta por 6 advogados especializados, cada um focado em um aspecto diferente do caso. Eles a prepararam meticulosamente, ensaiando seu depoimento, reunindo provas, conversando com clientes do café que poderiam testemunhar a seu favor. Mas Roberto não estava jogando limpo. Ele contratou um advogado igualmente agressivo, conhecido por ganhar casos através de táticas questionáveis. As notícias começaram a circular em sites de fofoca, plantadas obviamente por Roberto. Garçonete acusada de se aproveitar de bilionário. Jovem abandona emprego para aplicar golpe em empresário. As manchetes eram sensacionalistas e cruéis. Fernanda começou a receber mensagens de ódio em redes sociais que ela nem sabia que existiam. Estranhos a reconheciam na rua e faziam comentários maldosos. Uma noite, Fernanda desabou. Sentada no jardim da mansão, sob as estrelas que mal podiam ser vistas através da poluição luminosa de São Paulo, ela chorou como não chorava desde criança. Isabela a encontrou ali, envolta em um xale fino, e sentou-se ao seu lado apesar do frio. Elas ficaram em silêncio por um longo tempo antes que Isabela finalmente falasse. Meu pai me contou sobre o que estão dizendo na internet. Sinto muito que você esteja passando por isso. Fernanda limpou as lágrimas. Não é justo. Eu só queria ajudar.
Só queria ser gentil. Isabela passou o braço pelos ombros dela. Eu sei. E todos que realmente importam sabem. Roberto vai pagar por isto. Meu pai não descansa quando alguém que ele ama é atacado. E você, Fernanda, você é família agora. Aquelas palavras tocaram Fernanda profundamente. Família. Ela havia perdido o pai jovem. Sua mãe estava doente. Ela nunca teve irmãos. E agora, nesta mansão enorme com pessoas que mal conhecia há um mês, ela havia encontrado uma família. Talvez não de sangue, mas de escolha e de coração. O que elas não sabiam era que Roberto estava apenas começando. Seu plano ia muito além de um simples processo trabalhista. Ele havia contratado investigadores para vasculhar o passado de Fernanda, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra ela. E ele havia encontrado algo. Algo sobre o pai que Fernanda mal lembrava, sobre um homem que a abandonara quando criança. Roberto estava preparando seu golpe final. Era uma noite chuvosa de terça-feira, quando a campainha da mansão tocou insistentemente. Eram quase 10 horas, e a equipe da casa já havia se recolhido. O segurança da portaria ligou para o interfone da sala principal. Senhor Tavares, há uma mulher nos portões pedindo para falar urgentemente com a senhorita Fernanda. Diz que é Patrícia Almeida e que é questão de vida. O senhor Osvaldo, Fernanda e Isabela estavam assistindo um filme juntos na sala de estar quando receberam a notícia. Fernanda sentiu seu corpo inteiro se enrijecer ao ouvir o nome. Patrícia. A mulher que havia mentido sobre ela, que estava testemunhando contra ela no processo. Não precisa recebê-la se não quiser, disse Isabela, tocando seu braço suavemente. O senhor Osvaldo concordou com a cabeça. De fato, pode ser uma armadilha. Roberto pode estar usando ela para conseguir alguma confissão ou criar mais falsas evidências. Mas algo na urgência da mensagem, na hora tardia, na chuva que caía lá fora, fez Fernanda hesitar. Ela pensou em todos os anos que conhecia Patrícia, antes da inveja, antes da traição. Pensou na possibilidade, por menor que fosse, de que talvez houvesse um motivo válido para aquela visita. Eu quero vê-la, Fernanda disse finalmente. Mas com vocês presentes, se for uma armadilha, quero testemunhas. Minutos depois, Patrícia foi escoltada até a sala de estar por 2 seguranças. Ela estava encharcada, os cabelos loiros grudados no rosto, a maquiagem borrada. Tremendo não apenas de frio, mas visivelmente de medo. Suas roupas, que costumavam ser sempre impecáveis, estavam amarrotadas. Ela parecia não ter dormido em dias. Quando viu Fernanda, seus olhos se encheram de lágrimas. Fernanda, por favor, me perdoa. Por favor, preciso te contar a verdade antes que seja tarde demais. Fernanda permaneceu sentada, os braços cruzados, tentando manter uma expressão neutra apesar do turbilhão de emoções. Fale, ela disse simplesmente. Patrícia olhou nervosamente para o senhor Osvaldo e Isabela, mas Fernanda não pediu que saíssem. O que você tem a dizer pode ser dito na frente deles. São minha família. Patrícia assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Tudo que eu disse no processo é mentira. Roberto me forçou a mentir. Ele me ameaçou, disse que iria me demitir, que ia espalhar mentiras sobre mim, que ia destruir minha reputação. Eu estava com medo. Eu sou uma covarde, mas isso não é nem o pior. Ela tirou do bolso do casaco um envelope plástico, protegendo-o da água. Com mãos trêmulas, estendeu para Fernanda. Dentro havia fotografias e documentos. Fernanda abriu o envelope e sentiu seu estômago revirar. Eram fotos dela com o senhor Osvaldo, mas manipuladas digitalmente para parecerem suspeitas. Uma mostrava ela segurando a mão dele de maneira que parecia íntima em vez de solidária. Outra mostrava ela entrando em um carro de luxo com ele, a imagem editada para remover os advogados e seguranças que também estavam lá. Uma terceira a mostrava recebendo dinheiro dele, quando na verdade era apenas ela ajudando-o a contar moedas para o café. Roberto contratou um especialista em edição de imagens. Patrícia continuou, a voz embargada. Ele tem dezenas dessas fotos. Vai apresentá-las como prova de que você estava aplicando um golpe no senhor Osvaldo desde o começo, que planejou tudo.
que a bondade era apenas uma fachada para se aproximar de um homem rico. O Sr. Osvaldo ficou de pé, seu rosto normalmente gentil, agora duro como pedra. Isso é difamação em escala monumental. Ele será processado e preso por isso. Patrícia balançou a cabeça freneticamente. Há mais. Muito mais. Ela puxou outro documento do envelope. Este não estava molhado porque estava dentro de um saco plástico. Era uma reportagem antiga de jornal, amarelada pelo tempo. O título fazia Fernanda sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Homem condenado por estelionato e falsificação de documentos. E ali, na foto granulada e antiga, estava o rosto que ela mal lembrava. Seu pai. Carlos Alberto Santos. O homem que a abandonara quando ela tinha apenas 7 anos, que desaparecera de suas vidas e sobre quem sua mãe nunca gostava de falar. Roberto contratou investigadores particulares, Patrícia explicou, as palavras saindo rapidamente como se ela precisasse despejar tudo antes de perder a coragem. Eles descobriram que seu pai foi processado e condenado a 20 anos por aplicar golpes em idosos. Ele fingia fazer amizade com pessoas vulneráveis e depois roubava suas economias. Roberto planeja apresentar isso na mídia, fazer parecer que você herdou as tendências criminosas do seu pai, que está fazendo exatamente o que ele fazia, que manipular idosos está no seu sangue. Fernanda não conseguia respirar. As paredes pareciam estar se fechando ao seu redor. Isabela se aproximou imediatamente, segurando suas mãos. Respire, Fernanda. Devagar. Você não é seu pai. Você não é responsável pelo que ele fez. Mas Fernanda mal podia ouvir. Memórias há muito enterradas começaram a surgir. Lembrava vagamente de homens batendo na porta de sua casa, sua mãe chorando, vizinhos sussurrando. Lembrava de ter que mudar de escola no meio do ano, sua mãe mudando de sobrenome, tentando recomeçar. Santos. Ela havia voltado a usar o sobrenome de solteira da mãe para escapar do estigma. O Sr. Osvaldo se aproximou de Patrícia, sua voz fria e controlada. Quando Roberto planeja divulgar isso? Amanhã, ela respondeu. Ele marcou uma coletiva de imprensa para amanhã às 3 da tarde. Vai apresentar as fotos falsas, o histórico do pai dela, tudo. Ele está convidando todos os principais veículos de comunicação. Quer transformar isso em um escândalo nacional. Quer destruir completamente a reputação de Fernanda e, de quebra, manchar a sua também, Sr. Tavares. Vai sugerir que sua empresa está sendo infiltrada por golpistas. Por que você está contando isso? Fernanda finalmente conseguiu falar, sua voz um sussurro rouco. Por que agora? Patrícia caiu de joelhos, soluçando. Porque eu não consigo mais viver com isso. Porque eu olho no espelho e não reconheço a pessoa que me tornei. Porque você sempre foi boa comigo, sempre me ajudou, e eu te paguei com traição. Porque Roberto me pediu para fazer algo que eu não posso fazer. Ele me pediu para invadir a mansão e plantar evidências falsas no seu quarto. Drogas, dinheiro roubado, qualquer coisa, para incriminá-la ainda mais. E eu finalmente entendi que se eu fizesse isso, não haveria mais volta. Eu seria tão má quanto ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernanda olhou para aquela mulher aos seus pés, que sempre fora mesquinha e invejosa, mas nunca verdadeiramente má. Havia uma diferença, Fernanda percebeu, entre fraqueza e maldade. Patrícia era fraca, facilmente manipulada, mas havia um limite que ela não conseguia cruzar. Levante-se, Fernanda disse suavemente. Patrícia olhou para ela com esperança e medo. Você cometeu erros terríveis. Mentiu sobre mim, me traiu, me causou sofrimento. Mas você veio aqui, na chuva, arriscando a ira de Roberto para me avisar. Isso conta. Você tem mais informações? O Sr. Osvaldo perguntou, já em modo empresarial, planejando o contra-ataque. Patrícia assentiu. Tenho gravações de áudio. Roberto se gabou de todo o plano para mim, nos mínimos detalhes. Ele é arrogante, não pensou que eu poderia traí-lo. Começou a gravar conversas no meu celular há 2 semanas, quando comecei a me sentir mal com tudo isso. Tenho ele confessando sobre as fotos falsas, sobre o plano de usar o passado do pai de Fernanda, sobre subornar testemunhas,
sobre os investigadores que contratou. Tudo. O Sr. Osvaldo e Fernanda trocaram olhares. Isso mudava tudo. Dr. Antônio foi chamado imediatamente, mesmo sendo quase meia-noite. Ele chegou em menos de 30 minutos, acompanhado de 2 outros advogados e um especialista em evidências digitais. Patrícia foi levada para o escritório do Sr. Osvaldo, onde passou as próximas 4 horas fornecendo todos os detalhes, entregando as gravações, explicando cada parte do plano de Roberto. As gravações eram incriminadoras. A voz de Roberto era clara, sem disfarces, descrevendo exatamente como planejava destruir Fernanda. Ele falava sobre como odiava ver pessoas humildes prosperarem, como a gentileza dela com o Sr. Osvaldo o enojava porque expunha sua própria crueldade. Falava sobre como ia usar a mídia para criar um circo, sobre como já tinha jornalistas corruptos prontos para publicar qualquer coisa que ele pedisse. Estava tudo lá, cada detalhe sórdido de seu plano de extorsão e difamação. Dr. Antônio ouviu tudo com expressão cada vez mais grave. Quando Patrícia terminou, já passava das 3 da manhã. Ele se virou para o Sr. Osvaldo. Temos material suficiente não apenas para defendê-la do processo trabalhista, mas para processar Roberto por difamação, falsificação de documentos, conspiração para cometer extorsão, assédio, entre outros. Ele vai passar anos lidando com processos. Mas precisamos agir rápido. Se ele fizer essa coletiva amanhã, mesmo que depois provemos que tudo é mentira, o dano já estará feito. Então faremos nossa própria coletiva, disse o Sr. Osvaldo, sua voz carregando a autoridade de décadas comandando impérios empresariais. No mesmo horário que a dele. Vamos convidar a mesma mídia e vamos expor tudo publicamente. As mentiras, as manipulações, as gravações. Vamos virar o jogo contra ele. Isabela, que havia permanecido em silêncio observando tudo, finalmente falou. Eu vou estar lá. Vou defender Fernanda publicamente. Quero que todos saibam o tipo de pessoa que ela realmente é. Fernanda estava exausta física e emocionalmente. O peso do que estava por vir, a exposição pública, a revelação do passado de seu pai, que ela havia guardado como um segredo vergonhoso por tantos anos. Mas olhando ao redor, vendo o Sr. Osvaldo pronto para lutar por ela, Isabela determinada a defendê-la, os advogados trabalhando incansavelmente e até Patrícia, que havia se redimido ao arriscar tudo para fazer o certo, Fernanda sentiu algo despertar dentro dela. Não era apenas raiva ou desejo de vingança. Era dignidade. Era a recusa de permitir que alguém como Roberto definisse quem ela era. A equipe trabalhou a noite toda preparando o contra-ataque. Especialistas em imagem forense foram chamados para analisar e provar a falsificação das fotos. Uma apresentação foi preparada com as gravações de áudio. Testemunhas do café foram contatadas e concordaram em depor. O histórico de Roberto foi investigado profundamente, revelando uma trilha de irregularidades trabalhistas, sonegação fiscal e práticas comerciais questionáveis. Quando o sol nasceu sobre São Paulo naquela quarta-feira, a equipe Tavares estava pronta para a batalha. Roberto havia subestimado completamente contra quem estava lutando e estava prestes a descobrir o preço de sua arrogância e crueldade. O hotel, o Nick, um dos mais luxuosos de São Paulo, havia sido escolhido por Roberto para sediar sua coletiva de imprensa. Às 2h45 da tarde, o salão de eventos estava repleto de jornalistas, câmeras, fotógrafos e curiosos. Roberto havia garantido máxima cobertura, prometendo um escândalo que envolveria um dos empresários mais ricos do país. A sala zumbia com especulação e antecipação. Ninguém sabia que, no salão adjacente, separado apenas por uma divisória móvel, outra coletiva estava sendo preparada simultaneamente. Fernanda estava sentada em uma cadeira nos bastidores, suas mãos geladas, apesar do calor do dia. Ela vestia um conjunto simples mas elegante, que Isabela havia insistido que ela usasse, um vestido azul marinho que transmitia seriedade e dignidade. Sua mãe estava sentada ao seu lado, segurando sua mão, finalmente forte o suficiente para estar presente graças aos tratamentos que vinha recebendo.
Dona Célia parecia ter rejuvenescido 10 anos nas últimas semanas, sua pele recuperando cor, seus olhos brilhando novamente com vida. Isabela entrou na sala de preparação usando um tailleur branco, aparentando fragilidade, mas com determinação inabalável no olhar. Ela havia insistido em participar, apesar das objeções de seu pai sobre o estresse que poderia afetar sua saúde. Estou mais forte agora do que estive em anos, ela havia argumentado. E isso é graças a Fernanda. Não vou deixá-la enfrentar isso sozinha. O Sr. Osvaldo, vestindo um de seus impecáveis ternos italianos, reuniu todos para uma última conversa antes que as portas se abrissem. Roberto acredita que tem a vantagem, ele disse, sua voz calma, mas firme. Ele acredita que sua crueldade e suas mentiras vão prevalecer porque sempre prevaleceram antes. Mas hoje, ele aprende que existe um limite, que existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo. Dr. Antônio verificou os documentos pela última vez, as gravações de áudio testadas e prontas para serem reproduzidas, as análises forenses das fotos falsificadas, impressas e organizadas. Patrícia estava em uma sala separada, protegida por seguranças, pronta para testemunhar quando chamada. No salão principal, Roberto subia ao palco montado para a ocasião. Ele estava visivelmente confiante, um sorriso arrogante no rosto, aceando para conhecidos na plateia. Ao seu lado, seu advogado, um homem corpulento de terno cinza que transpirava nervosismo apesar do ar-condicionado. Roberto havia preparado uma apresentação elaborada, slides com as fotos manipuladas, documentos sobre o passado do pai de Fernanda, até mesmo um vídeo editado mostrando momentos no café tirados de contexto. Boa tarde, Roberto começou, sua voz amplificada pelos microfones. Agradeço a presença de todos. Hoje revelarei um escândalo que envolve não apenas uma tentativa de golpe contra um dos homens mais ricos do Brasil, mas também questões sobre segurança, infiltração e manipulação que afetam nossa sociedade. Ele pressionou um botão e a primeira imagem apareceu na tela atrás dele. Era uma das fotos manipuladas de Fernanda com o Sr. Osvaldo. Esta jovem, Roberto, continuou com dramaticidade estudada, Fernanda Santos, trabalhou em meu estabelecimento por 2 anos. Durante esse tempo, observei comportamentos suspeitos. Ela demonstrava interesse excessivo em um cliente que se apresentava como um homem simples. O que eu não sabia, então, era que ela já havia investigado sua verdadeira identidade e estava executando um plano elaborado de aproximação. As câmeras clicavam freneticamente. Jornalistas anotavam cada palavra. Roberto estava em seu elemento, saboreando cada momento. Foi então que a divisória entre os salões foi aberta. O barulho foi ensurdecedor enquanto a parede móvel deslizava, revelando o segundo palco onde aguardavam o Sr. Osvaldo, Fernanda, Isabela, Dona Célia e a equipe completa de advogados. A confusão foi instantânea. Jornalistas corriam de um lado para outro, câmeras giravam. Vozes se sobrepunham em um caos absoluto. Roberto ficou paralisado no palco, seu sorriso congelando e depois desaparecendo completamente ao ver quem estava no salão adjacente. O Sr. Osvaldo caminhou até seu próprio microfone com a dignidade de quem comandou impérios por décadas. Peço desculpas pela interrupção inusitada, ele disse, sua voz cortando através do tumulto. Mas pareceu apropriado que as 2 versões desta história fossem apresentadas simultaneamente. Assim, a verdade e a mentira podem ser comparadas em tempo real. Roberto tentou falar, mas seu microfone havia sido cortado pela equipe técnica que os advogados do Sr. Osvaldo haviam estrategicamente posicionado. Meu nome é Osvaldo Tavares da Silva, continuou o empresário, e posso confirmar que conheço a senhorita Fernanda Santos. Ela foi, de fato, garçonete no estabelecimento do Sr. Roberto Fonseca. E é verdade que durante 3 meses ela me ajudou diariamente. Ele fez uma pausa, deixando a tensão construir. O que o Sr. Fonseca não mencionou é que durante esses 3 meses eu estava disfarçado. Vesti-me como um homem comum, humilde, para testar o caráter das pessoas ao meu redor. Uma prática que minha falecida esposa sempre incentivou. A sala explodiu em murmúrios. Roberto tentou gritar algo, mas sem microfone sua voz se perdia no barulho. O Sr. Osvaldo continuou.
De todas as pessoas que encontrei durante esse período, apenas uma demonstrou bondade genuína. Apenas uma pessoa viu um ser humano frágil e ofereceu ajuda sem esperar nada em retorno. Fernanda Santos. Ela não sabia quem eu era. Não tinha interesse em minha riqueza porque acreditava que eu não tinha nenhuma. Sua compaixão era pura e desinteressada. Isabela se aproximou do microfone, sua voz suave, mas clara. Meu nome é Isabela Tavares. Sou filha do Sr. Osvaldo e sofro de uma condição debilitante. Fernanda foi contratada para ser minha acompanhante, sim, mas não porque meu pai foi enganado, porque ele reconheceu nela qualidades raras, bondade, paciência, empatia genuína. Em poucas semanas ela se tornou mais do que uma funcionária. Tornou-se minha amiga, minha irmã, parte de nossa família. Foi a vez de Dr. Antônio assumir o microfone. Agora vamos abordar as acusações específicas feitas pelo Sr. Fonseca. Ele pressionou um botão e imagens começaram a aparecer na tela. Estas são as fotografias que o Sr. Fonseca planejava apresentar como evidência de manipulação. No entanto, submetemos essas imagens à análise forense por 3 especialistas independentes. Todas foram digitalmente manipuladas. As análises técnicas apareceram na tela, destacando pixels alterados, sombras inconsistentes, metadados que provavam edição digital. A reação dos jornalistas foi imediata e intensa. Perguntas eram gritadas, câmeras focavam alternadamente em Roberto, que havia empalidecido visivelmente, e na equipe Tavares. Mas Dr. Antônio não havia terminado. Além disso, o Sr. Fonseca planejava usar o passado do pai da senhorita Fernanda para difamá-la. Um pai que a abandonou quando ela tinha 7 anos e sobre cujas ações ela não tem responsabilidade alguma. No entanto, enquanto investigávamos, descobrimos o seguinte sobre o Sr. Roberto Fonseca. Uma nova série de documentos apareceu. Na tela, sonegação fiscal sistêmica por 7 anos, violações trabalhistas incluindo não pagamento de horas extras, falta de registro adequado de funcionários, assédio moral documentado, 3 processos de ex-funcionários por condições inadequadas de trabalho. E isto é apenas o que descobrimos em 2 semanas de investigação. A Receita Federal receberá uma cópia completa deste dossiê ainda hoje. Roberto finalmente conseguiu chegar a um microfone em sua mesa. Isso é ridículo, ele gritou, sua voz estridente e desesperada. Tudo mentira. Vocês estão usando poder e dinheiro para encobrir um golpe. Ela manipulou um velho senil. Dr. Antônio sorriu friamente. Senil. Interessante. Escolha de palavras. Sr. Tavares, o senhor gostaria de demonstrar sua capacidade mental. O empresário riu. Com prazer. Pelos próximos 5 minutos, ele recitou de memória estatísticas financeiras de suas empresas, cotações de ações, detalhes de contratos recentes. Sua mente estava tão afiada quanto sempre esteve, mas a verdadeira bomba ainda estava por vir. Dr. Antônio fez um gesto e Patrícia entrou no salão, escoltada por seguranças. Roberto a viu e seu rosto passou de pálido a roxo de raiva. Sua testemunha principal, sua cúmplice. O que ela estava fazendo ali? Patrícia se aproximou do microfone, visivelmente nervosa, mas determinada. Meu nome é Patrícia Almeida. Trabalhei com Fernanda no café do Sr. Fonseca e menti no processo trabalhista. Fui coagida por Roberto Fonseca a dar falso testemunho contra Fernanda. A confusão na sala atingiu novos patamares. Jornalistas gritavam perguntas. Fotógrafos se empurravam para conseguir melhores ângulos. Roberto tentou sair do palco, mas foi bloqueado por seguranças. Patrícia continuou, sua voz ganhando força. Mas tenho mais a revelar. Roberto Fonseca planejou não apenas difamar Fernanda, mas extorquir a família Tavares. Ele criou fotografias falsas, contratou investigadores para vasculhar o passado da Fernanda e me pediu para invadir a mansão dos Tavares para plantar evidências falsas. Tudo isso eu posso provar com gravações que fiz de nossas conversas. Dr. Antônio pressionou play em um sistema de som profissional. A voz de Roberto encheu o salão, clara e inconfundível. Nas gravações, ele se gabava de seu plano.
Descrevia em detalhes como ia manipular a mídia, ria sobre como ia destruir a vida de uma jovem inocente apenas porque sua bondade o fazia se sentir inferior. Eram 10 minutos de gravações incriminadoras e Dr. Antônio reproduziu os trechos mais damning. O efeito foi devastador. Jornalistas que antes pareciam céticos agora olhavam para Roberto com repulsa. Câmeras capturavam cada momento de seu colapso. Ele tentou falar, defender-se, mas qualquer coisa que dissesse apenas piorava a situação. Seu advogado já havia abandonado o palco, literalmente correndo para a saída. Foi então que 2 agentes federais entraram no salão. Roberto Fonseca, um deles, anunciou: "Você está sendo detido para investigação de falsificação de documentos, conspiração para cometer extorsão, assédio e difamação. Tem o direito de permanecer em silêncio." A prisão foi transmitida ao vivo para todo o país. Roberto gritava sobre injustiça, sobre perseguição, mas suas palavras eram vazias contra o peso das evidências. Enquanto ele era escoltado para fora, Fernanda finalmente se aproximou do microfone. Sua voz tremeu no início, mas ganhou firmeza à medida que falava. "Não sou perfeita. Venho de origens humildes. Meu pai cometeu erros terríveis que me envergonham, mas aprendi que não somos definidos por onde viemos ou pelos erros de nossos pais. Somos definidos pelas escolhas que fazemos. Escolhi ajudar um homem que pensava estar sozinho, não pelo que ele poderia me dar, mas porque era a coisa certa a fazer. E essa escolha mudou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Trouxe-me uma família, trouxe esperança para minha mãe, trouxe-me uma amizade que valorizo mais que qualquer riqueza." Ela olhou para Isabela, que sorria com lágrimas nos olhos. "Se isso é um golpe, então espero que mais pessoas apliquem golpes de bondade e compaixão neste mundo." A sala explodiu em aplausos, não apenas dos convidados da família Tavares, mas de jornalistas, de funcionários do hotel, de pessoas que haviam entrado apenas por curiosidade e saíam tendo testemunhado algo extraordinário. Isabela se juntou a Fernanda, abraçando-a apertado. O senhor Osvaldo colocou as mãos nos ombros de ambas, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Dona Célia chorava de felicidade. Até Patrícia estava chorando, mas pela primeira vez em semanas eram lágrimas de alívio. As notícias se espalharam rapidamente. Em poucas horas, o nome de Fernanda estava trending nas redes sociais, mas agora com hashtags de apoio e admiração. As manchetes que antes a difamavam, agora celebravam sua história. Garçonete bondosa desmente acusações com dignidade. Empresário ganancioso preso ao tentar destruir jovem inocente. A verdadeira riqueza está na bondade. O café de Roberto foi fechado pelas autoridades no dia seguinte, lacrado enquanto investigações sobre suas irregularidades prosseguiam. Os funcionários que ele havia explorado por anos finalmente receberiam justiça, 1 ano e 3 meses. Depois da coletiva de imprensa que mudou tudo, Fernanda estava sentada em uma cadeira no auditório da Universidade de São Paulo, vestindo a beca de formatura. Seu coração batia acelerado enquanto esperava seu nome ser chamado. Ao seu redor, colegas de turma conversavam animadamente sobre os próximos passos, sobre empregos já garantidos, sobre sonhos que estavam prestes a se realizar. Mas nenhum deles, Fernanda tinha certeza, havia percorrido um caminho tão extraordinário quanto o dela. Na plateia, cercada por uma pequena multidão de seguranças discretos, mas vigilantes, estava sua família. O senhor Osvaldo, agora usando uma bengala elegante, mas muito mais forte e saudável do que naqueles dias no café, ocupava um lugar de honra na primeira fileira. Ao seu lado, Isabela, radiante em um vestido primavera que combinava com a ocasião, seus olhos brilhando com vida renovada. A condição que ameaçava consumi-la havia estabilizado significativamente nos últimos meses. Os médicos atribuindo a melhora não apenas aos tratamentos de ponta, mas ao bem-estar emocional que a amizade com Fernanda havia trazido. Dona Célia estava sentada entre Isabela e o senhor Osvaldo, segurando as mãos de ambos. Ela parecia uma mulher completamente diferente daquela que vivia no pequeno apartamento há pouco, mais de 1 ano.
O tratamento adequado, os medicamentos corretos, a nutrição apropriada e o fim do estresse constante de não saber se conseguiria pagar as contas haviam operado um milagre. Seus cabelos, antes ralos e sem vida, agora estavam saudáveis e bem cortados. Sua pele tinha cor. Seus olhos, aqueles mesmos olhos bondosos que Fernanda herdara, brilhavam com orgulho maternal. Alguns lugares atrás, Patrícia Almeida observava a cerimônia com uma mistura de alegria e melancolia. Ela havia recebido uma pena alternativa por sua participação inicial no esquema de Roberto, obrigada a prestar serviços comunitários e pagar uma multa. Mas, importante, ela havia passado por meses de terapia, confrontando sua inveja, sua fraqueza de caráter, suas escolhas erradas. Fernanda, em um ato de generosidade que surpreendeu até mesmo o Sr. Osvaldo, havia intercedido por ela, argumentando que Patrícia merecia uma segunda chance. Agora Patrícia trabalhava em uma instituição de caridade gerida pela Fundação Tavares, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade. Era um trabalho que a estava transformando de dentro para fora. Fernanda Santos, a voz do reitor, ecoou pelo auditório, formada em pedagogia com honras acadêmicas. A plateia explodiu em aplausos. Fernanda se levantou, suas pernas tremendo levemente, e caminhou até o palco. Quando recebeu o diploma das mãos do reitor, ela olhou para a plateia e encontrou os olhos de sua mãe. Dona Célia estava chorando, as mãos sobre o coração. Ao lado dela, o Sr. Osvaldo e Isabela aplaudiam de pé. Logo, toda a sessão onde eles estavam estava de pé. E então o aplauso se espalhou até que todo o auditório estava ovacionando não apenas sua conquista acadêmica, mas tudo o que ela representava. A cerimônia continuou, mas para Fernanda os minutos seguintes foram uma névoa de emoção. Quando finalmente terminou e ela pôde se reunir com sua família do lado de fora, foi envolvida em abraços e palavras de parabéns. Minha menina, Dona Célia sussurrou segurando o rosto de Fernanda entre as mãos. Você conseguiu. Apesar de tudo, você conseguiu. Fernanda beijou a testa de sua mãe. Nós conseguimos, mamãe. Juntas. Sempre juntas. Isabela a puxou para um abraço apertado. Estou tão orgulhosa de você, irmã. E nem acredito que vou dizer isso, mas estou com ciúmes. Fernanda riu através das lágrimas. Ciúmes de quê? De você ter conseguido algo que eu nunca terei, Isabela respondeu, mas havia apenas carinho em sua voz, não amargura. Você conquistou isso com seu próprio mérito, com seu próprio esforço. Eu nasci com tudo. Você construiu tudo. Isso é muito mais valioso. O Sr. Osvaldo esperou sua vez e então envolveu Fernanda em um abraço paternal. Quando nos separamos, ele estava com os olhos úmidos. Minha esposa estaria tão feliz de conhecê-la. Ela sempre dizia que a verdadeira nobreza não vem de títulos ou riqueza, mas de caráter. Você teria sido a filha que ela sempre sonhou ter. Fernanda sentiu um nó na garganta. O senhor me deu tudo, ela disse. Não, ele corrigiu gentilmente. Você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. Fé na humanidade. Propósito. Uma família completa novamente. A celebração continuou em um restaurante elegante que o Sr. Osvaldo havia reservado inteiramente para a ocasião. Não era apenas a família imediata, mas também funcionários da mansão que haviam se tornado amigos de Fernanda, professores da universidade que haviam marcado sua jornada acadêmica, até alguns clientes antigos do café que haviam testemunhado a bondade de Fernanda e se oferecido para depor a seu favor durante todo o processo. Era uma celebração não apenas de uma formatura, mas de uma jornada extraordinária de bondade recompensada. Durante o jantar, o Sr. Osvaldo se levantou para fazer um brinde. Ele bateu suavemente em sua taça de cristal, chamando a atenção de todos. Há pouco mais de um ano, ele começou, sua voz firme, mais emocionada. Eu era um homem perdido. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha o que realmente importa. Minha esposa havia partido. Minha filha estava definhando e eu estava desesperado para encontrar algum significado, alguma bondade em um mundo que parecia cada vez mais cruel. Então decidi fazer um teste. Vesti-me como um homem comum, humilde, e fui para as ruas procurar, por bondade genuína.
Visitei dezenas de lugares. Encontrei indiferença, desdém, às vezes até crueldade. Estava prestes a desistir quando entrei em um pequeno café na Rua Augusta. Ele olhou para Fernanda com um sorriso caloroso, e ali encontrei uma jovem garçonete que viu um velho tremendo e não viu uma oportunidade ou um problema. Viu um ser humano que precisava de ajuda. O salão estava em silêncio absoluto, todos os olhos no Sr. Osvaldo. Durante 3 meses, todos os dias, Fernanda dedicou seu tempo e sua paciência para me ajudar. Não porque eu pudesse pagar bem, eu mal pagava pelo café. Não porque seu chefe apreciava, ele a humilhava por isso. Ela fez porque é quem ela é, bondosa, compassiva, genuína. Ele levantou sua taça. Hoje celebramos sua formatura acadêmica, mas eu celebro algo maior. Celebro o fato de que pessoas como Fernanda existem, que bondade genuína ainda existe, e que, às vezes, fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. Os brindes se seguiram, cada pessoa compartilhando como Fernanda havia tocado suas vidas. Isabela falou sobre como a amizade havia salvado-a do desespero. Dona Célia falou sobre o orgulho de ver sua filha não apenas sobreviver, mas prosperar. Patrícia, com voz embargada, agradeceu a Fernanda por mostrar-lhe que redenção era possível, que erros podiam ser corrigidos, que nunca era tarde para escolher ser melhor. Quando foi a vez de Fernanda falar, ela se levantou com as pernas ainda trêmulas de emoção. Olhando para todos ali reunidos, ela começou. 1 ano atrás, eu estava sentada em um hospital, tendo acabado de ser demitida, sem saber como pagaria os remédios da minha mãe, achando que minha vida havia acabado. Hoje estou aqui, formada, com uma família que amo, vendo minha mãe saudável, vendo minha melhor amiga forte e feliz. Se alguém me dissesse há 1 ano que isso seria possível, eu não teria acreditado, mas aprendi algo importante nesta jornada. Aprendi que bondade não é fraqueza. Aprendi que ajudar alguém, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando ninguém está agradecendo, mesmo quando você tem seus próprios problemas, isso importa. Importa de maneiras que não podemos prever. Ela olhou para o Sr. Osvaldo. Quando eu ajudava o Sr. Osvaldo a tomar seu café todas as manhãs, não estava pensando em recompensas. Estava apenas fazendo o que minha mãe me ensinou. Ver o ser humano, não as circunstâncias. E isso mudou minha vida. Mas mais importante, ela continuou, olhando agora para Isabela. Isso me deu algo que nenhum dinheiro pode comprar. Uma irmã. Uma amiga verdadeira. Alguém que conhece minha alma e me ama mesmo assim. Isabela estava chorando abertamente agora, assim como metade do salão. Fernanda concluiu. Então meu desejo hoje não é apenas celebrar minha formatura. É encorajar cada pessoa aqui e cada pessoa que ouvir esta história a praticar bondade. Ajudar quando puder. Ver além das aparências. Porque você nunca sabe quando um simples gesto de segurar uma xícara de café para alguém pode transformar vidas. Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas se levantaram, abraços foram trocados, lágrimas foram derramadas livremente. Era um momento de pura alegria, de celebração não apenas de conquistas individuais, mas do triunfo da bondade sobre a crueldade, da verdade sobre a mentira, do amor sobre o ódio. Nas semanas seguintes à formatura, Fernanda começou seu trabalho como professora em uma escola pública em uma região carente de São Paulo. O Sr. Osvaldo havia oferecido financiar uma escola particular para ela dirigir, mas Fernanda havia recusado gentilmente. Quero trabalhar onde sou mais necessária, ela explicou, onde posso fazer a maior diferença. O empresário sorriu e, em vez disso, criou um fundo de bolsas de estudo para os alunos de Fernanda que demonstrassem excelência acadêmica e bom caráter. Isabela, inspirada pela dedicação de Fernanda, começou a trabalhar ativamente na fundação da família, focando especificamente em programas para pessoas com condições crônicas de saúde. Ela usou sua própria experiência para criar grupos de apoio, programas de bem-estar emocional, iniciativas para combater a solidão que tantas pessoas doentes enfrentavam. Ela e Fernanda
Passavam as noites planejando juntas, sonhando com maneiras de expandir o alcance da fundação. Quanto a Roberto, ele enfrentou um processo criminal extenso. As evidências contra ele eram esmagadoras. As gravações fornecidas por Patrícia, o dossiê de irregularidades fiscais e trabalhistas, testemunhos de funcionários que ele havia explorado e humilhado. Ele foi considerado culpado de múltiplas acusações e sentenciado a anos de serviços comunitários, multas pesadas e proibição de operar qualquer negócio por uma década. Seu café foi vendido para pagar dívidas, e o novo proprietário transformou-o em um estabelecimento que valorizava tanto seus funcionários quanto seus clientes. Em uma tarde ensolarada de sábado, exatamente 1 ano e meio após aquela coletiva de imprensa transformadora, Fernanda e Isabela decidiram fazer uma visita. Caminharam juntas pela Rua Augusta até chegarem ao café, agora com um novo nome, nova gestão, mas ocupando o mesmo espaço. A mesa do canto, aquela perto da janela, ainda estava lá. Elas pediram 2 cafés e sentaram-se exatamente onde Fernanda costumava sentar-se com o Sr. Osvaldo. "Você sente falta daqueles dias?" Isabela perguntou suavemente, observando Fernanda olhar pela janela. Fernanda pensou por um momento. Foram dias difíceis, dias de luta, de incerteza, de medo sobre o futuro. Mas houve beleza neles também. A simplicidade de um gesto bondoso, a pureza de ajudar sem esperar, nada em troca. Ela sorriu para Isabela. "E esses dias me trouxeram você. Então não sinto falta, mas sou grata por eles." Elas ficaram ali por 1 hora, conversando, rindo, observando a vida acontecer nas ruas agitadas de São Paulo. 2 jovens mulheres, de mundos completamente diferentes, unidas por circunstâncias extraordinárias e transformadas por bondade mútua. Quando se levantaram para sair, Fernanda deixou uma gorjeta generosa para a garçonete que as havia servido. A jovem, que não devia ter mais de 20 anos, agradeceu com um sorriso cansado, mas genuíno. Fernanda segurou sua mão brevemente. "Continue sendo gentil", ela disse. "Você nunca sabe como um simples gesto pode mudar tudo." Caminhando de volta para o carro que as esperava, Isabela entrelaçou seu braço no de Fernanda. "Sabe", ela disse pensativa, "se alguém escrevesse nossa história, ninguém acreditaria. É muito extraordinária." Fernanda riu. "Talvez. Mas acho que é isso que torna a vida interessante. Você nunca sabe quando vai encontrar magia nos lugares mais inesperados. Às vezes em um café simples, às vezes em um gesto de bondade, às vezes em uma amizade que não deveria existir, mas que se torna a coisa mais importante de sua vida." Naquela noite, toda a família Tavares, incluindo Fernanda, Dona Célia e até Patrícia, que havia sido gradualmente reintegrada ao círculo, se reuniu na mansão para um jantar. Era uma tradição que haviam estabelecido, um jantar de família toda sexta-feira, onde não se falava de negócios ou problemas, apenas de alegrias, sonhos e gratidão. Dona Marisa preparou um banquete e todos se sentaram na grande mesa de jantar que, segundo o Sr. Osvaldo, não havia sido tão cheia de vida em décadas. Enquanto compartilhavam a refeição e as histórias do dia, Fernanda olhou ao redor da mesa. Viu sua mãe rindo de uma piada que Isabela havia contado, seus olhos brilhando de saúde e felicidade. Viu o Sr. Osvaldo contando uma história sobre seus netos que Isabela talvez lhe daria um dia, seus olhos não mais carregando aquela solidão devastadora que ela havia visto naquela primeira manhã no café. Viu Isabela, sua irmã de coração, radiante e cheia de planos para o futuro. Viu Patrícia, finalmente em paz consigo mesma, contribuindo para a conversa com uma humildade que nunca havia demonstrado antes. E Fernanda entendeu que esta era a verdadeira riqueza. Não os quadros nas paredes, não os carros na garagem, não a conta bancária que agora tinha mais zeros do que ela jamais sonhara. A riqueza estava nas risadas compartilhadas, nos abraços sinceros, na certeza de ser amada, não pelo que tinha ou pelo que podia fazer, mas simplesmente por quem era. Esta era a lição que sua jornada havia ensinado, que a bondade oferecida livremente retorna multiplicada, que a compaixão genuína cria laços mais fortes que qualquer contrato,
que um coração generoso atrai abundância que o dinheiro não pode comprar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fernanda e Isabela tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou o nosso ao contá-la. Esta jornada extraordinária nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em como tratamos aqueles ao nosso redor, especialmente quando eles nada podem nos oferecer em troca. A bondade de Fernanda, oferecida sem expectativas a um idoso tremendo em um café, transformou não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. Isso nos ensina que cada gesto de compaixão, por menor que pareça, pode criar ondas de mudança que vão muito além do que podemos imaginar. Se esta história ressoou com você, se ela te fez refletir sobre a importância da gentileza genuína em um mundo que muitas vezes valoriza apenas o lucro e o poder, gostaríamos de convidá-lo a fazer parte desta comunidade que celebra as complexidades e belezas da vida humana. Inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas histórias que trazem reflexões profundas sobre amor, redenção, família e a força do caráter. Deixe um like se a jornada de Fernanda inspirou você e compartilhe nos comentários se você já vivenciou ou testemunhou um momento onde a bondade transformou uma situação. Adoraríamos ouvir suas próprias histórias. Aqui ao lado, você encontrará uma playlist especialmente preparada com outras narrativas, igualmente comoventes que exploram diferentes facetas da experiência humana. Cada história é uma janela para entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Até a próxima jornada emocional e lembre-se sempre, a bondade que você oferece hoje pode ser a luz que alguém precisa para transformar seu amanhã. Estamos esperando por você nos comentários.